Movimento Vem Pra Rua chega em São José de Ribamar e mobiliza a cidade a caminhar em busca dos direitos da sociedade. Aqui na capital, mais de 10 mil pessoas saíram pelas ruas no centro histórico em busca de melhorias no setor do transporte, saúde, educação e qualidade de vida. O pequeno grupo enfrentou a polícia e deixou marcas nas paredes da prefeitura e iniciou pacificamente. Receita Federal identifica mais uma entidade que recebeu 3 milhões de reais do governo do estado. Deputados foram até o local conferir os investimentos. Na Câmara Municipal, o presidente da CPI do Bom Peixe dispensa depoimento do coordenador da CEMAPA. Ele foi convocado por aparecer a assinatura dele em documentos, em notas fiscais, atestando a entrega de pescados. E ainda as informações sobre os arraiais em São Luís. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. Nossa edição de hoje começa com os fatos da política maranhense. Uma comitiva de deputados estaduais da oposição ao governo do estado foram até o bairro do São Francisco averiguar os investimentos no repasse de mais de 3 milhões de reais da Secretaria de Desenvolvimento Social a uma entidade chamada Clube das Mães Nossa Senhora das Graças. Nenhuma melhoria foi encontrada no local. Os 4 deputados saíram à procura do Clube de Mães Nossa Senhora das Graças, que, segundo a Receita Federal, teria atividades relacionadas à defesa de direitos sociais e teria recebido nos últimos 5 anos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social mais de 3 milhões de reais, que deveriam ser investidos em projetos de sistema de abastecimento d'água e rede de distribuição, além de melhoramento do caminho de acesso. O Clube das Mães foi inaugurado há 25 anos e estaria em pleno funcionamento aqui na Rua 7, no bairro do São Francisco. Mas quem mora no local há pelo menos 40 anos diz que nunca ouviu falar do clube. Nós temos a nossa paróquia aqui no bairro, mas a associação tem lá independente, é da comunidade mesmo, da igreja, né, da paróquia. Agora, Clube das Mães não, se existe é desconhecido para nós. A instituição foi localizada na travessa da Rua 9, neste beco, no mesmo bairro, e atualmente funciona como creche particular. Mas a associação, na verdade, é uma creche, que por sinal faz um bom trabalho na região. O problema é que os 3 milhões de reais, nada foi gasto na creche. Não encontramos nenhum sinal das obras contratadas por 3 milhões de reais para fazer sistema de abastecimento d'água e melhoria de caminho de acesso. Os deputados querem saber do governo do estado como foram aplicados os mais de 3 milhões de reais que seriam destinados ao Clube de Mães e foram destinados a outras entidades de forma irregular. Disse que o convênio foi feito, mas que eles não ficaram com o dinheiro, que é mais de 3 milhões de reais que foi destinado para outras instituições. Então, aparentemente, pode ter sido um caso em que se usou a instituição, né, para outras finalidades que não aquela que realmente está definido no convênio. A coordenadora da creche não soube explicar o que aconteceu e acredita que a instituição pode ter sido usada de forma irregular pelo governo estadual. Vocês estão vendo o meu trabalho aqui. É um trabalho, né, que está sendo realizado. Eu sempre trabalhei com honestidade, com respeito. Tá? Vocês estão vendo. A empresa Sonortec, localizada no Araçagi, foi a responsável pela execução da obra, mas nenhum representante da empresa foi localizado no prédio. Nós não conseguimos, perguntamos para os dirigentes que nos disseram que a entidade recebeu o recurso e apenas repassou. Não encontramos nenhuma obra realizada, não souberam nos informar. Então, para nós está caracterizado mais um convênio com uma grande suspeita de ser fantasma. Nossa equipe de produção tentou obter uma posição sobre o assunto com a assessoria do governo do estado, mas até o fechamento da edição nenhuma resposta foi repassada. Na Câmara Municipal hoje foi mais um dia de CPI do Bom Peixe. Os membros da CPI e o coordenador da CEMAPA estiveram presentes, porém não houve depoimento, pois o presidente reconheceu que o funcionário nada sabia sobre o programa. A sessão da CPI do Bom Peixe começou com os vereadores que integram a CPI em uma micro-reunião. É que chegaram algumas solicitações à mesa diretora.
mas logo em seguida foi iniciado o depoimento. Neste quarto dia de depoimentos aqui na CPI do Bom Peixe, foi ouvido o coordenador da CEMAPA, Valdemir Correia Moreira. Ele foi convocado por aparecer a assinatura dele em documentos, em notas fiscais, atestando a entrega de pescados. Mas na primeira pergunta do presidente Pedro Lucas Fernandes, Valdemir disse que nunca assinou nada e deixou a dúvida de quem teria usado o carimbo dele. Outro fato que chamou a atenção foi que tanto o controlador-geral do município, Délcio Rodrigues, quanto da auditora Elaine Dickens enviaram documentos aqui para a CPI dizendo que não vão comparecer para prestar esclarecimentos. Como ficou evidente que a testemunha não tinha realmente conhecimento sobre a execução do programa, Valdemir foi liberado. Mas um detalhe que chamou a atenção foi alguns discursos dos integrantes da CPI que alfinetaram os colegas. Eu quero, em meu nome, esclarecer para a população, esclarecer para a imprensa que está aqui, que eu tenho feito o meu papel fiscalizador. E não abro mão, até porque não tenho nenhum atrelamento que me amordace ou que faça com que realmente eu não exerça o meu papel. Em respeito ao povo de São Luís, assinei justamente a CPI e estou fazendo aqui a minha atuação como tem que ser, respeitando os meus pares e não admito desrespeito por parte de ninguém. O depoimento do atual secretário da CEMAPA, Marcelo Coelho, marcado para amanhã, não mais irá acontecer. Ele alegou uma viagem de última hora. O presidente da CPI informou que irá fazer uma reconvocação e que, em último caso, poderá recorrer à Justiça para ouvir os depoimentos. E o dia de hoje foi de limpeza e muitos comentários e depoimentos nas redes sociais sobre o movimento Vem Pra Rua São Luís, que aconteceu ontem. Depois que alguns manifestantes mais exaltados pincharam muros e quebraram algumas vidraças do Palácio Laravardieri da Prefeitura de São Luís, quem teve trabalho foram os agentes de limpeza. As reivindicações ficaram marcadas nas paredes, expressando o desejo de uma cidade melhor, porém o patrimônio público ficou agredido. O novo movimento Acorda Maranhão está programado para sábado e deve chegar novamente às portas do governo e da Prefeitura de São Luís. Era para ser um movimento marcante para a história da capital. Estudantes, profissionais, pais de família estiveram juntos para cobrar direitos que não estão sendo realizados pelos governantes. Foram mais de 10 mil pessoas mostrando nas ruas que a insatisfação com tantos problemas na cidade marcou São Luís com este movimento. O Palácio dos Leões, sede do governo do estado, apesar de alguns manifestantes conseguirem derrubar a grade de proteção, a presença de policiais militares impediu que o prédio fosse danificado. O Tribunal de Justiça do Estado também não foi danificado e ainda hoje pela manhã permanecia com as grades de proteção nas proximidades do prédio. Mas a Prefeitura de São Luís não foi poupada por uma parte dos manifestantes do movimento Vem Pra Rua São Luís. Vidraças de portas e janelas do prédio histórico foram quebradas a pedradas. As bandeiras foram levadas dos mastros, mas o maior dano foi na pintura da sede do Executivo Municipal. Dezenas de pichações foram feitas na fachada da Prefeitura. Revolta um pouco, porque eu acho que São Luís do Maranhão poderia ser um exemplo. E não ninguém vir para depedrar aqui para fazer vandalismo, imitando o Rio, São Paulo e as outras capitais. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas do movimento Vem Pra Rua São Luís saíram das redes sociais na internet e vieram protestar contra a corrupção por melhoria nas condições de saúde e educação, além da melhoria no transporte público da capital. Toda causa tem essa consequência, né? A gente precisava de fazer alguma coisa para impor os nossos direitos, que está faltando. A concentração dos manifestantes foi na frente da Biblioteca Pública Benedito Leite, na Praça Deodoro, centro de São Luís. Com caras pintadas, faixas e cartazes, a multidão percorreu pouco mais de 2 quilômetros, passando pela Rua Rio Branco, Avenida Beira-Mar, até chegar às sedes do governo municipal e estadual. Durante a caminhada, muita tranquilidade e palavras de ordem dominaram a maior parte do percurso. O movimento foi aprovado pela maioria dos ludovicenses, mas em alguns pontos foi questionado pela população. O que eu acho que é errado é a pessoa querer protestar da maneira errada, que é o que? Destruir um patrimônio, entendeu? Que há dois tipos de maneiras de você protestar.
um protesto pacífico, no qual você apenas luta pelos seus direitos, e o protesto que é errado, que é você sair destruindo tudo. Eu acho isso bem errado. E ainda nesta edição você vai ver como foi o movimento Vem Pra Rua em São José de Ribamar. A cidade balneária também aderiu à mobilização que acontece em vários lugares do Brasil. E aqui no estúdio recebemos o jornalista Raimundo Borges para falar destas manifestações que acontecem em várias cidades e sobre o que representa para o nosso Maranhão. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo. A gente percebeu ontem que o movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, ele chegou em São Luís com a mesma característica de não ser um movimento partidário, ser convocado pelas redes sociais e, portanto, não tem liderança definida e ainda, em razão desses motivos, não possui uma pauta também definida. É um movimento de reivindicações difusas, mas que elas são legítimas no conjunto, porque muita coisa traz indignação à população, de um modo geral, e isso está refletindo nesses movimentos que tomou conta do Brasil. E no Maranhão, ele chegou com a mesma característica, uma parte defendendo as ideias, a essência dessa indignação por melhorias da educação, da saúde, do transporte público. E no meio dessa população, que democraticamente se reúne para reivindicar, aparecem sempre os grupos de baderneiros que vêm exclusivamente para tirar a atenção do que é principal, do que é essencial nas reivindicações. E esses baderneiros foram os que quebraram vidraças no Palácio dos Leões, tentaram invadir o principal área de patrimônio histórico de São Luís e fizeram a mesma coisa com pichações ainda na Prefeitura de São Luís, num prédio também um dos mais bonitos da capital maranhense. Mas isso faz parte desse jogo. O que se estranha é que esse movimento, como não tem liderança, fica difícil para o grupo reivindicar, apresentar proposta. E por isso mesmo é que não se sabe quais serão as consequências desse movimento. Não se sabe realmente se haverá melhoria no sistema de transporte público, que tem sido a base dessas reivindicações em todo o Brasil. Em São Luís, possui a pior frota de transporte, por ser também o único meio de transporte, os ônibus que andam caindo nos pedaços pelas linhas de transporte público. E, enquanto isso, não se viu nenhuma proposta definitiva do que a população realmente quer a respeito disso. E, em cima dessas dificuldades de atender o que o povo está querendo, existem aqueles aproveitadores, até partidos políticos estão tentando tirar algum proveito dessa movimentação que não é partidária. E o mais, a gente percebe que no meio dessa população não é aquela população tradicional pé de chinelo, como se dizia antigamente. Hoje a classe média é que está no meio, que está à frente, que está em todos os momentos, em todas as partes, conduzindo essa movimentação. Essa classe média que é a mais sacrificada do Brasil, paga muito imposto e recebe pouco do governo pelo que paga. Pelo menos 30% só de salário dessa classe média que cresceu imensamente no Brasil, paga imposto e de pouco retorno social e também para o restante da população. E em razão disso, está aí essa situação incontrolável em todos os estados brasileiros. Hugo Reis. Obrigado, Borges. Boa noite. E um outro assunto que se tornou polêmico na Câmara Federal é que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Marco Feliciano, ameaçou uma rebelião da bancada evangélica caso o governo federal interfira na votação do projeto conhecido como Cura Gay. O projeto está sendo criticado por permitir que psicólogos ofereçam tratamento para a homossexualidade. E veja a seguir, moradores de São José de Ribamar vão às ruas por melhorias no transporte público na cidade balneária. Em instantes.
cada vez maior. Acompanhando a onda de manifestações em todo o país, moradores de São José de Ribamar foram às ruas hoje protestar por melhorias na mobilidade urbana. Para evitar danos, lojas e empresas encerraram o expediente mais cedo. Boa noite. Hoje foi a vez dos moradores de São José de Ribamar participarem dessa onda de protestos que acontece em todo o país. Durante toda a marcha, cerca de 300 pessoas, e é claro que esse número foi aumentando de acordo com que a marcha foi caminhando pelas ruas, protestavam contra a ausência de políticas públicas e a falta de transporte público no município. Os policiais militares, policiais do Batalhão de Choque, da Guarda Municipal, acompanharam os manifestantes para garantir a ordem e coibir possíveis atos de violência. Por aqui está tranquilo. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E na cidade de Imperatriz, a manifestação começou às 4 da tarde. Na Praça de Fátima, no centro da cidade, os manifestantes cobram melhorias no transporte, educação, saúde, segurança e contra a corrupção. E a aprovação da PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigação. Lojistas do centro fecharam as portas dos comércios. O prefeito Sebastião Madeira solicitou aos chefes dos órgãos de segurança que acompanhem a manifestação e evitem os conflitos. Bacabal também aderiu ao movimento. A concentração aconteceu na Praça Silva Neto. A manifestação passou pelas principais ruas da cidade, com protestos em frente a órgãos públicos como a Câmara Municipal, Prefeitura, Promotoria e Fórum. E os golpes de vender o mesmo terreno a várias pessoas estão crescendo na região da Vila Embratel. Pelo menos 10 pessoas já teriam sido vítimas do mesmo golpista. É cada vez maior o número de golpes da venda do mesmo terreno para várias pessoas em São Luís. Dessa vez, o caso aconteceu no residencial Resende, na Vila Embratel. E, segundo a vítima, a facilidade na hora de comprar o terreno foi o principal motivo que levou Rosana a cair no golpe. Ele disse, ó, você me dá uma entrada de R$500 e fica parcelando 250. Aí eu digo, então tá bom, moça. Aí ele disse, ó, amanhã você vem, que eu vou mandar seu Magno marcar e vou trazer o documento do terreno. A feirante afirmou que nunca suspeitou do golpe, pois o documento entregue pelo suposto estelionatário, que comprovava a venda do terreno, era o mesmo para todos os compradores. Vários boletins de ocorrência foram feitos na delegacia da Vila Embratel, mas a justiça ainda não localizou o corretor responsável. Só o que eu quero é que ele venha devolver o dinheiro que a gente deu para ele. Segundo o advogado especialista, em casos como o do residencial Resende, após comprovado o golpe, as vítimas devem entrar na justiça para solucionar o problema. Ela tem que procurar os responsáveis pela negociação junto com ela e tentar responsabilizá-los se houve algum tipo de fraude e buscar também a indenização na justiça no âmbito civil, relativa aos valores que ela pagou nessa contratação. Ele também falou sobre os cuidados na hora de adquirir um imóvel. A pessoa que vai adquirir um imóvel, que pensa em adquirir um imóvel, ela tem que sempre buscar saber se quem está passando o imóvel é o efetivo proprietário. Tem que buscar no registro de imóveis a matrícula do imóvel, pedir uma certidão para que tenha ciência de quem é o proprietário, tenha ciência se há algum ônus real no imóvel, como um penhor, uma hipoteca. A partir disso, ela vai saber quem é o efetivo proprietário. Ela também tem que tomar o cuidado de buscar conhecer a história desse proprietário relativo a ações na justiça criminal, na justiça civil também, porque débitos que ele possa vir a ter na justiça podem influir sobre o imóvel dele. Sem fiscalização, vendedores ambulantes tomam conta do terminal de integração da Coab. O local se transformou em um verdadeiro mercado, onde tudo pode ser comercializado. Bijuterias, CDs, fone de ouvido, bolsas e muitos outros artigos. Não é uma loja. Na verdade, é o terminal de integração da Coab. Aqui os passageiros que esperam o coletivo dividem o espaço com os vendedores, que colocam as mercadorias no chão, em mesinhas, qualquer lugar vira um ponto comercial. Nós precisamos de trabalhar, então aqui ninguém vem, nem o governo vem dar nada para nós. O governo vem dar nada aqui para nós. Nós precisamos de ajuda do governo, não é o governo que vai dar para nós daqui. Eu tiro meu sustento daqui eu tiro o vestimento meu, eu tiro calçar.
entendeu? Eu tiro alimento, eu tiro comida, eu tiro tudo para eles daqui, entendeu? A situação é antiga. Eles são retirados do local e voltam depois de um período. E de forma clandestina, eles vão trabalhando, sem se importar até mesmo com a segurança. Estas comerciantes ficam em situação de risco, sentadas na pista onde passam os ônibus, podendo sofrer acidente. São cerca de 60 vendedores ambulantes no terminal. Pois é, fizeram até aquele muro ali para tirar a gente dali. Mas agora estão deixando aqui, agora não sei nem porquê, né? O terminal da Coab se tornou um verdadeiro mercado. Mas os usuários dos ônibus não se incomodam muito com essa situação. Eles se preocupam mesmo com as condições dos ônibus e da dificuldade em pegar o transporte todos os dias. Passa de meia hora, 1 hora no máximo. E os vendedores ambulantes aí atrapalham um pouco aí no caminho? Até que sim, mas mais mesmo é a demora dos ônibus. Precisa mais de transporte e não tem. No momento, assim, só 2 ônibus. Aí a gente fica mais de 3 horas de relógio esperando. E veja daqui a pouco, no próximo bloco, amanhã é o último dia de vacinação contra a paralisia infantil. E ainda toma posse a diretoria da FIEMA para mais um mandato de 4 anos. Nós voltamos em instantes. O presidente Edilson Baldez foi reeleito presidente da Federação das Indústrias do Maranhão. Logo pela manhã, a diretoria tomou posse, que contou com a presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria. Membros de 27 segmentos ligados à FIEMA estiveram reunidos nesta quinta-feira. O evento marcou o início do dia de solenidades, que culminou com a posse do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Edilson Baldez das Neves. E os bons ventos sopram sobre a economia do estado. Os mais recentes números apontam um crescimento de 17% na criação de novas empresas. A refinaria Prêmio, que deverá ter os trabalhos reiniciados em julho, deverá receber parceria de uma estatal chinesa. A Petrobras já assinou uma carta de intenção na parceria. Durante o encontro, o secretário de Estado da Indústria e Comércio apresentou os números do Maranhão, que apontam um futuro produtivo. O Maranhão está crescendo uma média muito acima da média do Brasil. O último PIB apurado oficialmente de 45 bilhões teve um crescimento em 2009 e 2010 de 8,7%. E é o 4º maior PIB do Nordeste. Temos o Ceará, Bahia e Pernambuco de frente. E é o 16º PIB do Brasil. Mas a cadeia produtiva do país vive momentos de apreensão com o fantasma da inflação. E a situação se reflete nos números. Em 2012, o PIB não chegou a 1% e a inflação chegou a 5,84%. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que veio a São Luís para a posse de Edilson Baldez, comentou este cenário. O que a gente vê é que o Brasil está sendo fortemente pressionado na questão da inflação, tanto por custos internos, principalmente elevação do custo da mão de obra, do custo do trabalho. O setor de serviços tem tido uma elevação dos custos e dos preços muito alto. É claro que o mercado brasileiro hoje é um mercado interno forte, é um mercado consumidor. O Brasil fez um dever de casa e incluiu milhões de famílias no mercado de consumo, e isso fez com que os preços internos, principalmente de serviços e produtos agrícolas, tivessem um crescimento muito pressionado por esse consumo. São setores que não sofrem de competição externa, que administram os preços na competição interna. Então, isso é que tem pressionado bastante a inflação, e o Brasil, com a taxa de câmbio que nós temos, com os problemas que nós temos enfrentado na Europa e na Ásia, e de produtos que chegam ao Brasil na indústria com preços muito baixos, tem tido um problema na indústria, que não consegue enfrentar essa competição de maneira isonômica. O empresário Edilson Baldez foi reeleito por mais 4 anos para comandar a FIEMA, a Federação da Indústria do Estado do Maranhão. Presidente, um novo cenário se aponta para o Maranhão com a perspectiva de uma refinaria. Houve um crescimento aí de 17% em novas indústrias no estado. O
seu próximo mandato aí, na verdade? Parece que os bons ventos sopram na economia do Estado, é assim que você vai enfrentar esse próximo mandato? Realmente, esses bons ventos, eles já vêm soprando. Com a chegada desses grandes projetos, que são poucos em número e em quantidade, mas são representativos, são importantes, porque em torno desses projetos serão instalados outros pequenos projetos. E para isso é que nós fizemos no primeiro mandato e vamos continuar preparando a empresa maranhense para se inserir nesse desenvolvimento. E muitos empresários andam preocupados com a alta do dólar. O Banco Central tentou intervir, mas não segurou o avanço da valorização da moeda. O preço do dólar americano atingiu o valor de R$ 2,25 para a venda. É a mais alta cotação já atingida em 4 anos. Operadores aguardam nova atuação do Banco Central brasileiro para segurar o movimento e evitar ainda mais a desvalorização do real. E amanhã termina a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Pouco mais de 70% foram imunizados e é bom que pais e responsáveis procurem os postos de vacinação e evitem possíveis problemas. Há menos de 24 horas para o encerramento da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, apenas 65% das crianças da capital foram imunizadas, o que representa pouco mais de 48 mil meninos e meninas com idades entre 6 meses e 4 anos, segundo a Secretaria de Saúde do município. Os dados são considerados preocupantes. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 70 mil crianças. Nós temos uma doença muito grave que é a paralisia infantil, tá? E que ela já foi erradicada, mas para ela ser totalmente erradicada, precisa que essas mães tragam seus bebês para que tomem a vacina contra a paralisia infantil. A campanha nacional começou no último dia 8 de junho. Em São Luís, muitos pais aproveitaram a quinta-feira para levar os filhos para vacinar antes do fim do prazo. Sim, é muito importante para que a criança possa crescer de forma saudável, certo? E é muito importante que todos os pais tragam seus filhos nessa importante mobilização que o poder público está fazendo em nome da saúde de todas as crianças. As campanhas de vacinação acontecem há 34 anos. Desde 1990, não são registrados casos da doença no país. A preocupação hoje é com a importação do vírus de países que ainda não extinguiram a paralisia infantil, como alguns países africanos. Nossa capital é polo turístico. Então, essa doença, desde 1999, que nós não temos casos realmente de nenhum caso de paralisia infantil, tá? Mas para que isso aconteça, é preciso que todas as mães tenham o compromisso, tá, de trazer suas crianças até um posto de vacinação e para que elas possam estar sendo protegidas. Quem ainda não levou os filhos para vacinar, deve procurar um posto de saúde levando a carteirinha de vacinação. E hoje iniciaram as discussões na Conferência Municipal de Meio Ambiente. As atividades têm como tema resíduos sólidos, distribuídas em 4 eixos com palestras de autoridades sobre o assunto. São eles: produção e consumo sustentável, redução de impactos, geração de emprego e renda e educação ambiental. Todo o material vai ser documentado e servir como norteador para as ações aqui na cidade. Você vai ver no próximo bloco. Começa hoje a programação junina do Arraial da Lagoa. E mais, comando do Policiamento Metropolitano dá início à operação Cidade Segura para o São João 2013, logo após o intervalo. Como estamos no mês de junho, é uma boa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as manifestações culturais do estado. É visitando o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. A Casa da Festa, como é mais conhecida, possui 4 andares com objetos e vestimentas das principais festas tradicionais do estado. Por conta do período junino, a exposição principal é a do Bumba Meu Boi, que conta um pouco das relações sociais e econômicas do período colonial no Maranhão. Os personagens são conhecidos no folclore do estado como o vaqueiro, o boi, a indumentária colorida, Mãe Catirina e os personagens que dão ao alto do Bumba Meu Boi, a animação dos arraiais. A exposição é permanente no Centro de Cultura Popular.
que é a maneira do visitante, além de conhecer nos arraiais as brincadeiras, conhecer a história, a formação, os motivos das brincadeiras do Bumba Meu Boi, do Cacuriá, das quadrilhas. Então, é uma oportunidade de conhecer mais aprofundadamente a nossa cultura popular. Nesse período do ano, cerca de 500 pessoas visitam o centro para conhecer um pouco mais da cultura maranhense. E o Alto do Bumba Meu Boi é o que chama mais a atenção dos visitantes. Primeiramente, eles ficam muito interessados pela indumentária, pelo brilho do boi, pelos acessórios, são muito interessantes, chamam muita atenção deles. E pela história de quando começou a brincadeira do boi, que é tão forte aqui no Maranhão. O centro é local de passagem de turistas estrangeiros, de outros estados e também de maranhenses que querem conhecer um pouco mais da cultura do estado. A trabalhadora rural Eudenilde Santos visitou pela primeira vez um museu. Muito linda, muito bonita. Gostei demais. Parabéns aqui ao museu. Os personagens do Bumba Meu Boi são analisados cuidadosamente também pelas crianças, que têm curiosidade em saber mais sobre a cultura do estado. Desde crianças, eu acho que a educação, a escola de modo geral, ela deve se preocupar sim com a cultura local. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode olhar da nossa cultura, que todo mundo está esquecendo das nossas culturas maranhenses. E a Casa da Festa fica na Rua do Giz, número 221, no Centro Histórico, e funciona de terça a domingo, de 9 da manhã até às 6 da tarde. E a programação do São João do Governo do Estado será aberta oficialmente esta noite no Arraial da Lagoa. Até o dia 30 de junho, dia de São Marçal, serão 11 noites de muito ritmo, cores e cultura. O Arraial da Lagoa vai oferecer uma área de 10 mil metros quadrados, por onde passarão 80 atrações, entre Bumba Meu Boi, de vários sotaques, quadrilhas, danças portuguesas, tambor de crioula e muito mais. O local contará ainda com uma arquibancada com capacidade para 800 pessoas, além de 17 barracas e um quiosque para a venda de pratos típicos do período junino. O espaço terá ainda uma área exclusiva para cadeirantes, idosos e grávidas. A programação terá início sempre às 7 da noite. E o Comando do Policiamento Metropolitano dá início à Operação Cidade Segura no São João 2013. Em toda a região metropolitana de São Luís, a operação prevê um esquema especial para o entorno dos principais arraiais, além das entradas e saídas da cidade. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, durante todo o período junino, vão ser 120 pontos de festas espalhados por toda a cidade. No Arraial da Lagoa da Jansen, por exemplo, 72 policiais, divididos em equipes de patrulhamento a pé, a cavalo e motorizadas, vão fazer a segurança todos os dias até o fim deste mês, quando acaba a festa. Tudo para garantir a segurança de um público estimado em 30 mil pessoas por noite. O Arraial da Lagoa vai ser o ponto alto da programação de São João. Nós estaremos atuando com 72 policiais militares. Vamos fazer um policiamento a pé nas áreas de grande circulação. Vamos estar com 5 câmeras de vídeo monitoramento, 4 torres de observação. Vamos estar atuando com policiamento montado na área de mangue de difícil acesso. Vamos estar com policiamento de moto nas áreas de estacionamento e nas ruas laterais. Vamos ter 2 barreiras de abordagens feitas pelo batalhão de choque, no sentido de inibir a entrada de armas brancas e armas de fogo aqui no Arraial. Tudo isso com a finalidade de garantir uma brincadeira segura e tranquila para o cidadão. O trabalho da polícia deve ser reforçado por toda a cidade, nas saídas de São Luís, terminais de integração e paradas de ônibus. Então nós vamos fazer um reforço nessas entradas e saídas, vamos dar uma atenção especial também nos terminais de integração e nas paradas de ônibus, de modo que as pessoas possam circular com segurança. E para evitar problemas durante as festas juninas, o comandante do Policiamento Metropolitano de São Luís dá algumas dicas importantes. Saia apenas com os documentos necessários, só com o dinheiro que for utilizar, não sair com nada que ostente. E outra coisa muito importante, se você for dirigir, não beba. Nós estaremos realizando a Operação Lei Seca também nesse período, de modo que haja um inibimento desse tipo de conduta. Nossa edição de hoje fica por aqui. A você uma boa noite e até daqui a pouco no Dia News às 11h30. TV Guará, diferente por natureza.